Olá, meu nome é Patrícia, sou professora de vocês agora. Vou dar continuidade ao trabalho da outra professora, tá? E espero que vocês gostem, sejam receptivos e vamos estudar, vamos ao que interessa. Nós vamos falar, nessa aula sobre intercorrência cirúrgica 1, né? Nós vamos falar hoje sobre cirurgias e vários outros assuntos, ok? Então, começamos falando que cirurgia ou operação é o tratamento, lesão ou deformidade externa ou interna com o objetivo de reparar, corrigir, aliviar algum problema físico. Então, assim, quem se submete a uma cirurgia, ou ele vai no objetivo ou de fazer uma reparação em algum órgão, ou em algum, né, que tem também parte de plástica, estética, ou corrigir algo que está no nosso corpo humano, que deveria estar num sentido, estar no outro, ou algum trajeto errado, ou aliviar algum problema físico. A gente desenvolve ou já nasce com problema físico e tem que se submeter à cirurgia para poder corrigir o problema, tá? Vamos para o próximo slide. Então, as cirurgias, elas são classificadas como finalidade. Deixa eu voltar aqui, isso. Elas têm algumas finalidades, tá? Então, a gente vai falar uma por uma. A diagnóstica é para fazer biópsia, né? Exemplo, o paciente tem um CA de mama, então é feito uma pequena incisão cirúrgica para poder ir no tumor, fazer a coleta para saber se é maligno, benigno, ou outros órgãos ou outras partes do corpo humano para poder estar fazendo a biópsia, tá? A curativa, como a gente falou lá atrás, ela pode ser através de correção de alterações orgânicas. Exemplo, retirada de amígdala inflamada. Tem gente que tem a amígdala inflamada sempre, né? Então precisa retirar ela para poder se livrar daquela inflamação. Reparador é quando, né, geralmente acontece muito com queimados, né? A pessoa, o queimado, algum enxerto de pele, né? Então, ela é curativa reparadora, tá? A reconstrutora ou cosmética é a plástica, né? Modela nariz, abdominoplastia, silicone, né? Também temos a cirurgia paliativa. Paliativa é quando corrige algum problema da enfermidade, não havendo cura, tá? Exemplo, uma abertura de orifício artificial para a saída das fezes sem ressecção do tumor intestinal, por exemplo. Então, paliativo, ela não vai dar a solução do problema, tá? Não vai dar a solução. Vai tentar amenizar o paciente. Como a gente deu o exemplo aqui, né? O paciente pode ter um tumor na região intestinal e precisa ser aberto, precisa ser feita uma colostomia para ele poder fazer as eliminações intestinais dele, né? Então, isso é um paliativo, tá? É assim, uma outra opção para o paciente poder viver bem. É porque ele tem aquele tumor, ele não vai poder fazer as eliminações intestinais dele normalmente. Mas se pode fazer uma colostomia, onde se coloca uma bolsa, vocês já devem ter aprendido isso, e ali ele vai fazer as eliminações intestinais, tá? Não é só tumor, às vezes alguma lesão por arma de fogo, ou por arma branca, né? Ou alguma deficiência, ou um câncer, ou um tumor, né? É também feito o paliativo. Classificação da cirurgia por potencial de contaminação, né? Nós temos as cirurgias limpas, que é aquelas cirurgias realizadas em tecidos estéreis, de fácil descontaminação, tá? Na ausência de um processo infeccioso local,
sem penetração nos tratos digestórios, respiratórios ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia. Por exemplo, cirurgia de ovário. Então, gente, a cirurgia limpa, ela quer dizer que ela é realizada no nosso tecido estéreo. Por que aqui diz que não há penetração no trato digestório, respiratório, urinário, em condições ideais de sala de cirurgia, né? Porque são regiões do nosso corpo que são contaminadas, né? Então, cirurgia limpa é aquela que é totalmente estéril, tá? Cirurgia potencialmente contaminada, ela é realizada em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestórios, respiratórios ou urinário, sem contaminação significativa. Exemplo, uma redução de fratura exposta. Então, a cirurgia potencialmente contaminada, né, ela é realizada em tecido que é difícil de descontaminação, né? Então, você já vê que a diferença de limpa para potencialmente contaminada, limpa, a gente está no tecido estéreo. A potencialmente contaminada, a gente já não está mais no tecido estéreo, né? Pode haver uma contaminação grande, né? E difícil de descontaminar. Nós temos também as cirurgias contaminadas, que ela é realizada em tecidos recentes também, né? Com processo inflamatório, mas sem supuração. Exemplo, apendicite supurada. Então, contaminada é uma cirurgia que ela já é realizada em tecido que já está contaminado, né? Exemplo, um corte por faca. Teve uma briga, um corte por faca, então houve corte por faca. Ou então teve uma briga, uma pancada com machado, né? Então já abriu aquele tecido, né? Aquele tecido foi aberto, traumatizado, e a gente não sabe por onde essa faca andou, por onde esse machado andou. Nós sabemos que tem tétano e várias outras bactérias aí contaminantes que podem ter entrado no nosso corpo através, né, desse material contaminado. Temos também a cirurgia infectada, né? É realizada em tecido de supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas. Exemplo, cirurgia do reto e ânus com pus. Então, a ferida infectada, a cirurgia infectada, ela já é feita já numa situação já de infecção, né? Numa ferida que já está traumaticamente suja, né? Assim, aqui dá o exemplo de cirurgia do reto e ano com pus, mas não somente o reto e ano com pus, né? Você pode estar com uma ferida traumática e precisar urgente de uma cirurgia, né? Então, vocês conseguiram diferenciar limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada, ok? A limpa, você já sabe, tecido estéril. Potencialmente contaminada, tecido de difícil descontaminação. Contaminada, também de difícil descontaminação, e já vem ela aberta, já é uma ferida aberta, que é para resolver o problema na cirurgia. E a infectada é uma ferida que já entra na sala de cirurgia, né? Já é uma cirurgia infectada, já é uma ferida que entra, né, para fazer essa cirurgia. Temos aqui, eu coloquei aqui para vocês algumas nomenclaturas cirúrgicas, para vocês já se familiarizando, para quando vocês entrarem numa... Como é que eu vou dizer para vocês? For ler um prontuário, for no estágio, ou está lendo um livro, para vocês não ficarem tão perdidos assim, tá? Então, o nome composto de raiz identifica a parte do corpo que é submetida à cirurgia, tá? Somado ao prefixo e ao sufixo. Então, quando falamos de angio, é vasos sanguíneos. Angio, gente, angioplastia, tá? Flebo,
Flebite, né? Vocês já devem saber o que é flebite, que é inflamação na veia, né? Traqueo, vem de traqueia, né? Quando a gente faz a traqueostomia, né? Não consegue respirar, vem com a bolinha, vem aqui no pontinho, faz a abertura, que o paciente respira por aqui. Traqueostomia. Rino, nariz, pode ser rinoplastia. Eu estou dando só uns exemplos, tá, gente? Otorrino, né? Ouvido. Oftalmo, olhos. Útero, o exemplo que a gente pode dar é esterectomia, né? Tem o laparô, que é cirurgia na parede abdominal, que é a laparotomia, né? A famosa laparotomia. Orqui, que vem do testículo, tá? Cirurgia no testículo vem de orqui. Artro, quando é algo de estômago. Enterior, vem de intestino. Salpinge, trompas de falápio, as trompas, tá? As trompas femininas, tá? Nos órgãos reprodutor feminino. Mamor, que é mamas, mamoplastia, né? Espleno, é o baço. Vocês devem lembrar disso da palavra esplenomegalia, né? E o nefro, que é rim. Então, só para vocês saberem, né? Somado o prefixo ao sufixo, só para vocês saberem mais ou menos cada região do corpo, mais ou menos a nomenclatura quanto à cirurgia. Vamos lá ao nosso próximo slide. Lembrando que também nós temos o ex, que é externo, circum, que significa que é ao redor, e cisão, que é incisão, é reparação, é separação. Separação, imagina, tá uma pele, você vem, corta aquela pele. Foi uma pele, cada um para um lado. Separação, incisão, tá? Quando é feita uma incisão, um corte, tá? Exemplo aqui é exoaftomia, que é a projeção acentuada do globo ocular, e a circuncisão, que é a excisão do prepúcio. Mais sufixos para vocês, né? Aprender o prefixo, agora o sufixo. Tomia, né? Toda vez que vocês ouvirem falar tomia, é sempre uma incisão e um corte, tá? Estomia significa que vai botar um órgão para ele se comunicar com outro órgão, tá? Mas assim, comunicar um órgão tubular oco com o exterior, através de uma boca. Ostomia, colostomia, como a gente falou. Lembra da colostomia? Que fica na parede abdominal, que pode ser usado para poder... paciente com tumor em alguma área intestinal, né? Que não tem como passar as fezes, então ela faz essa abertura, né? É um exemplo, tá? Ectomia é retirada parcial ou total de um órgão, tá? A plastia é reparação de plástica, né? Rinoplastia, abdominoplastia, mamoplastia. Pexia é fixação, tá? Geralmente não vai fixar quadril, mais cirurgia ortopédica. Síntese, punção de órgãos ou tecido para drenagem ou coleta de um líquido. Oscopia, né? Que é a visualização de uma cavidade através de um aparelho especial. Gente, oscopia, a gente tem um monte, broncoscopia, endoscopia, colonoscopia, né? Então, aqui tem vários para vocês, isso aqui é conhecimento de vocês, tá bom? Para vocês saberem os prefixos e os sufixos utilizados. Com base na emergência, né? Na urgência. Emergência, aquela cirurgia que ela tem que ser imediata. Tá? Pode ser ameaçador, pode correr risco de vida. Urgência é aquela atenção rápida, mas não significa... Gente, emergência tem que ser agora, imediatamente. Urgência pode aguardar um pouquinho, tá? Entre mais ou menos umas de 6 a 12 horas, dependendo da urgência, tá? 6 a 12 tem urgência que é
24, tá? Isso aí depende do estado, tá? E da bibliografia, né, que nós estudaremos. A requerida, o paciente precisa realizar uma cirurgia, tá? Então, o paciente fez o exame, viu que precisa realizar uma cirurgia, então essa cirurgia é classificada como requerida. A eletiva, o paciente pode ser operado, tá? Ele pode ser operado. A eletiva é aquela cirurgia que ela pode esperar. Não é, né? Posso fazer minha cirurgia hoje, não posso fazer amanhã, que não vai fazer diferença, está tudo controlado. E a opcional é a decisão do paciente. Aquela que ele pode optar em querer fazer ou não, conforme a orientação médica. Vamos falar agora sobre um pouco da estrutura do centro cirúrgico, tá? Nós temos as áreas não restritas, semi-restritas e restrita, tá? Todas classificadas com risco. As não restritas são as áreas de circulação livre. As pessoas podem caminhar, podem ir pelo corredor, sala de espera de acompanhante, a parte que ela é não restrita, as pessoas podem circular. A semi-restrita pode circular, pode haver circulação do pessoal com equipamento, tá? Sem provocar interferência na rotina de controle de manutenção da asepsia. Exemplo, sala de guarda de material, administrativa, copa e expurgo. Então, a semi-restrita, ela já não pode mais circular, só pode circular as pessoas que estão envolvidas no setor. Né? Não pode vir ninguém do outro setor e entrar nessa área, somente quem é do centro cirúrgico. E a restrita, né, é somente da equipe e dos equipamentos que irão participar da cirurgia, que diz o corredor interno, as áreas de escovação das mãos, a sala de operação para evitar infecção operatória, limita-se à circulação de pessoal, equipamentos e materiais. É somente o que irá utilizar naquela cirurgia, tanto profissionais, equipamentos e o paciente, tá, gente? Isso tudo é para evitar uma infecção, tá, pós-operatório, pré-operatório, né? Vamos falar agora do cuidado de enfermagem no pré-operatório, que ele abrange desde o momento da decisão cirúrgica até a transferência do paciente lá para a mesa cirúrgica, tá bom? Vamos lá ver quais são as nossas responsabilidades sobre isso. Vamos lá. O período pré-operatório, ele divide exato e imediato, tá? Aquele pré-operatório e tem a confirmação do diagnóstico, e tem um planejamento cirúrgico, tem um tratamento clínico para poder diminuir os sintomas, tem as precauções necessárias para evitar complicações pós-operatórias, ou seja, abrange o período desde a indicação da cirurgia até o momento da cirurgia, tá? Então, assim, pré-operatório imediato. Então, o paciente faz os exames, ele tem aquele todo cuidado, aquela preparação, tudo isso. Isso faz parte dessa nossa obrigação como equipe de enfermagem, tá? E o pré-operatório imediato, ele corresponde às 24 horas antes da cirurgia, e tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico, mediante os seguintes procedimentos. Jejum, né? Nós temos que conferir se o paciente, se ele está em jejum, né? Que é a responsabilidade dele, mas nós temos que averiguar. Enfermagem, tá? Limpeza intestinal, dependendo da cirurgia, tá? Está ok. Esvaziamento vesical, preparo da pele, aplicação de medicação pré-anestésica. Essas são as nossas funções com o pré-operatório imediato, né? O imediato é aquela preparação para o dia. Imediato são as 24 horas antecedentes, que a gente tem que estar de olho. As eliminações intestinais, vesicais, prepare o café, o paciente tem que tomar banho,
Tem medicação prescrita antes da cirurgia? Então, equipe de enfermagem. Pré-operatório, agora vamos dizer detalhadamente, né? O pré-operatório imediato, ele tem o preparo emocional, né? Que a gente dá aquele preparo, que a gente dá a enfermagem, orientar quanto à dor e náusea, né? Caso ele venha sentir alguma dor, para ele sinalizar, paciente sinalizar, alguma náusea, enjoo, o paciente também tem que fazer essa sinalização, tá? Então, vocês têm que ter anamnese do paciente, né? Estabelecer um relacionamento com ele para proporcionar a ele um ambiente terapêutico, tá? Orientar quanto à deambulação precoce e ensinar movimentos ativos dos membros inferiores, né? Então, assim, pré-operatório, a gente tem que orientar, né, quanto à deambulação de membros inferiores, né? Mensurar os dados antropométricos, que é peso, altura, sinais vitais, para poder depois comparar no pós-cirúrgico, tá? Encaminhar o paciente para realizar exame de sangue, de raio-x, eletrocardiograma, tomografia ou outros exames. E preparo do intestino, quando indicado dias antes ou na noite anterior da cirurgia, que a gente vai precisar saber, né? Se houve, né, no caso, se o paciente não conseguiu ter as eliminações intestinais, ou ele tomou, o médico prescreve um comprimido, ou tem a realização de um clister, tudo isso depende, mas isso aí tudo é cuidado de enfermagem, todos são cuidados de enfermagem. Nós temos que estar atentos. Prevenindo infecções. Fatores: a quantidade e virulência dos micro-organismos e a capacidade de defesa do cliente. Então, assim, para a gente, os fatores, né, de prevenir a infecção depende da quantidade de bactérias que ele está sendo exposto e a capacidade de defesa, que diz a imunidade dele, né? Porque a bactéria entra, nossas células de defesa vêm, eles começam a brigar para ver quem, né? Como é que vai ser a resposta do organismo. Cada indivíduo é um indivíduo, ok? Cuidados com a equipe, né? Quem é meus alunos de laboratório, quem é meu aluno de laboratório, não vai ser novidade nada que eu vou falar aqui, né? Que é uniformes limpos, nós temos que estar impecáveis, limpos, nós não podemos levar nada para o paciente, tá? Uniformes limpos, unhas curtas e limpas, aparadas, tá? Então, o pessoal que gosta de unha postiça, unhas curtas e limpas, ou aparadas, né? Lavar as mãos antes e depois de qualquer procedimento, respeitando a técnica asséptica na execução do cuidados com o paciente e proporcionando sempre um ambiente limpo, observando os sinais iniciais de infecção, né? Então, assim, a gente tem que estar atento que qualquer sinal a gente tem que avisar, no caso de vocês, a enfermeira ou o médico que esteja de plantão com vocês, tá? O cuidado com o paciente, né? Que nós temos que ter banho com antissépticos específicos, né? Dependendo da cirurgia, que é a clorexidina, IPVPI, na noite anterior ou no dia da cirurgia, né? Tem cirurgia que é necessária a tricotomia, a lavagem intestinal, a retirada de... Temos que orientar o paciente a retirar todos os objetos pessoais, próteses e outros, né? Isso tudo é orientado também pelo médico, mas que a gente tem que reforçar aí nesse momento. Tá? Pré-operatório imediato, né? Agora nós vamos prevenir as complicações anestésicas, né? Jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia. Qual o objetivo disso, gente? Evitar vômitos,
Evitar aspiração de resíduos alimentares no ocasião da anestesia, tá? Prevenção de complicações com relação à infecção. Pele, higiene pessoal, que a gente já falou, né? O banho, né? E dependendo da cirurgia, é pedido que o banho seja com clorexidina, né? Da solução aquosa, que parece um sabonete líquido, tá? A tricotomia ela tem que ser 2 horas antes ou no próprio centro cirúrgico, tá? Em menor área possível e com o método menos agressivo possível. Lembrando que nós não podemos ter nenhum tipo de porta aberta, tá? Para a entrada de micro-organismos e infecções. Esvaziamento intestinal, nós já falamos que é de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, né? Pode ser feito, já comentei com vocês, né? Que é o laxativo, que é os laxantes, ou a lavagem intestinal, no volume máximo de 2.000 ml no intestino, através do ânus, né? Ou na boca da colostomia, que é onde já expliquei para vocês, com o objetivo de promover o esvaziamento intestinal, tá? Para fazer a cirurgia. O enema, né? Que é o Clisteria enema, ou enema, é a aplicação de no máximo 500 ml da substância, né? Que a gente faz o contraste, né? E o reflexo e faz o contraste, coloca o catéterzinho ali pelo reto e ele vai e vem as eliminações intestinais logo após aspirar alguns minutos, né? Não podemos esquecer remoção de joias, anéis, próteses dentárias, lentes de contato, esvaziamento da bexiga, que pode ser espontâneo, antes do pré-anestésico, ou pode-se colocar uma sonda vesical de demora. Cirurgias que a mesma necessite ser mantida vazia ou naquelas de longa duração, que é feito geralmente realizado no centro cirúrgico. Geralmente, se há necessidade de colocar a sonda, o paciente já sai da cirurgia já com a sonda vesical de demora. Realizando, vamos falar mais um pouquinho da lavagem intestinal, né? Qual é a indicação dela? Aliviar a constipação, evitar distensão. Gente, distensão é aquele abdômen distendido, tá? Flatulência, quando o abdômen está distendido, duro, com dolor, dolor à palpação, né? Gases, se sente dor, às vezes não consegue evacuar, tá? Então, o objetivo da lavagem intestinal é preparar o intestino para os exames, parto, cirurgia, tá? Esse esvaziamento é necessário. Então, a gente já falou mais ou menos, né? Não precisa a gente repetir o material, é um frasco com solução própria prescrita, que é aquecida, vem com suporte de soro, com uma sonda retal, né? Com número indicado, mulheres e crianças e homens. A gaze para lubrificar, né? A gente coloca a xilocaína, lubrifica a ponta dessa sonda, né? A gente usa uma cubarrinha, uma comadre, biombo e as luvas de procedimentos para poder realizar essa lavagem intestinal. Aqui nós já falamos, voltamos a falar novamente, a gente está batendo bastante nessa tecla de clisteria e enema, né? Que é a relação à lavagem intestinal, que é muito importante, tá? Semelhante à lavagem intestinal, né? A única diferença de um clister para lavagem intestinal é que o líquido se é 2.000 ml, no clister e no enema são 500 ml, tá? Nunca devemos forçar a entrada da sonda, caso ocorra resistência. Aconselha-se afastar da sonda e, com cuidado, tentar novamente. Se não conseguir, certificar se não há obstáculo. Suspender o procedimento, comunicar ao médico e anotar no relatório. Não devemos forçar,
a passagem da entrada de sonda em paciente. No caso, a gente está falando de clisterenema, mas é em qualquer tipo de sonda, tá? Por quê? Pode ter um trauma ali, ou você pode fazer um trauma, tá? Então, assim, tentou passar, mesmo lubrificada, com xilocaína, não conseguiu, registra no prontuário que não conseguiu, chama a enfermeira, que ela vai entrar em contato com o médico, ou ela mesma vai tentar para fazer. Aliás, esses tipos de procedimento, apesar que o Clisteria enema não está privativo do enfermeiro, mas as outras sondas sim, tá? Mas o Clisteria enema, o técnico de enfermagem pode fazer também, tá? Verificar os sinais vitais antes de deixar esse paciente ir para o centro cirúrgico, tá? Verificar o prontuário, os exames, consentimento livre, informado, ele está indo por, né, consentimento? Prescrição de enfermagem, registro e encaminhamentos, tudo junto tem que estar com o paciente, tá? O prontuário dele tem que entrar com ele no centro cirúrgico. Se está lá no andar e vai subir para o centro cirúrgico, o prontuário sobe junto com ele, tá ok? Administrar medicamentos pré-anestésicos 45 a 60 minutos antes do início da anestesia. Relaxamento. Você lembra que eu falei com vocês sobre ambiente terapêutico? Nós sempre temos que proporcionar um ambiente terapêutico para o paciente, tá? Local de enfermaria não é local de reclamar de vida pessoal, de reclamar de trabalho, é local de proporcionar um ambiente terapêutico para o paciente. Lembrando que o paciente ele não tem nada a ver com os nossos problemas, foi a profissão que nós escolhemos exercer. Então, nós temos que nos dar o melhor, proporcionando um relaxamento, porque ir para uma cirurgia ou ir para qualquer procedimento é uma atenção, tá? Vestir o paciente, que é camisola, gorro, e o propé, né? Que é aquele tecido parecido com o da touca que coloca no pé. Promover a limpeza e a arrumação da unidade, tá? Vamos lá, vamos. Período transoperatório. Compreende naquele momento que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento que acaba a cirurgia e ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, tá? Esse é o transoperatório. O pré a gente já viu, que a gente está preparando o paciente, depois tem as 24 horas antes, e o transoperatório é aquele momento que recebemos ele que está Ih, gente, SRA, a gente chama de RPA no tal, tá? E o período intraoperatório compreende desde o início até o final da anestesia, tá? Então, tem pré-operatório, transoperatório e intraoperatório. As ações assistenciais desenvolvidas nessa fase devem entender não só as atividades técnicas, mas também as expectativas do paciente. Toda equipe deve estar atenta no sentido de oferecer ao paciente apoio, atenção, respeitando suas crenças, seus valores, seus medos, suas necessidades, atendendo com segurança, presteza e eficácia. Então, gente, isso aqui, o que a gente está querendo dizer aqui nesse texto, né? Que quando a pessoa vai para o hospital, ela não vai porque ela quer, né? Claro, professora, querem fazer cirurgia plástica, vai estar indo porque quer, realmente, vai porque quer. Mas ela está indo porque quer, mas ela está esperando melhor. Ela está esperando resultado. Ela não está esperando sair pior do que ela entrou, né? Então, nós temos que respeitar. Isso significa o quê? Respeitar o colega, né? Respeitar a hierarquia, respeitar o medo do paciente,
não colocar apelido em paciente ou chamar de chato, né? No ambiente de trabalho, porque a nosso dever é passar segurança para o paciente, tá? Então, se ele não sente essa segurança na gente, como é que vai ser? Vamos falar agora do transoperatório, tá? A gente recebe o paciente no centro cirúrgico, apresenta-se ao paciente, verifica a pulseira de identificação e o prontuário. Tem que ver se está batendo o número do prontuário na pulseira e o prontuário que está junto com o paciente. Confirmar as informações. O horário de jejum. Tem alergia? Doenças anteriores com conduta de segurança. Tudo isso a gente já sabe, mas é uma confirmação, tá? Então, vai ter que fazer essa confirmação. Encaminhar o paciente para a sala, depois disso tudo, encaminhar para a sala de operação, colocar o paciente na mesa cirúrgica de modo confortável e seguro. No intraoperatório, que a gente já expliquei para vocês, né? Como é que é o intraoperatório. O que vai ser feito lá no ato? Monitorizar a enfermagem, monitorizar o paciente, manter ele aquecido, cobertor, né, mantas, é o nosso dever, tá? Auxiliar a equipe cirúrgica e posicionar o paciente, tá, para a cirurgia. Qual é a posição? Qual é a cirurgia para saber a posição? Auxiliar o anestesista durante a indução anestésica. Nós auxiliamos eles, tá? Realizar o cateterismo vesical do paciente, se for necessário. Lembrando que cateterismo vesical sai uma resolução no COFEN que é privativo do enfermeiro. Mas eu falo para os meus alunos que é bom saber como é a técnica. A gente tem que saber como é a técnica. A gente não sabe dia da manhã o que pode acontecer. Privativo do enfermeiro, tá? Sai uma resolução nova. Nova não, já, acho que de 2018, se eu não me engano. Por conta de muitos traumas, muitas infecções, então ficou privativo do enfermeiro. Proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos, aquecê-lo, promover massageamento ou realizar enfaixamento dos membros para evitar a formação de trombos vasculares, tá? Então, isso aí é mais a cirurgia de muitas horas, mas já faz aquela mudança, né, de posição para evitar trombo, né? Isso aí tudo é uma observação da equipe para saber se está correndo tudo bem, tá? E registrar, nós temos que registrar todos os cuidados prestados. Todos os cuidados prestados nós temos que anotar. Funções da enfermagem no intraoperatório. Vamos lá, ver quais são as nossas funções. Primeira função, a função de enfermagem na sala de operação são frequentemente descritas nos termos de atividade, circulação e instrumentação, né? Praticamente a gente fica circulando ali, auxiliando o médico, ou a gente está instrumentando a cirurgia, tá? O circulante gerencia a sala de operação e protege o paciente quanto às suas necessidades de saúde, segurança, monitoriza as atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa sempre as condições da sala de cirurgia, tá? É responsável também pela montagem, tá? Vocês que querem trabalhar na parte de centro cirúrgico, clínica cirúrgica, a responsável da montagem, ver se todo o material está na sala, é nosso, tá? A circulação da sala cirúrgica durante todo o procedimento cirúrgico e a desmontagem, o que vai para onde, o que vai para o expurgo, o que descarta, o que joga fora, tudo isso é a função da enfermagem no intraoperatório, tá? Aprofundando um pouquinho na função da circulante, o que ela faz? Ela garante a higiene, tem que garantir que o ambiente esteja limpo o tempo todo. Ah, mas o
médico vai estar lá, professora, mas a função é sua, tá? Adequar a temperatura, a umidade e a luminosidade, tá? Se está bom para o paciente ou não. Garantir o funcionamento dos equipamentos com segurança. Caso dê algum problema, o circulante que vai sair da sala ou pedir ajuda, se ele não souber manusear aquele equipamento, por ordem médica, para poder dar uma assistência ali àquela sala cirúrgica, tá? O circulante ele disponibiliza suprimentos e materiais, monitoriza práticas assépticas para evitar falhas na técnica, lavar as mãos, usar técnica estéreo, luva estéreo, tá? As técnicas têm que ser monitoradas por nós, tá? Coordenar a equipe médica é o médico, tá? Geralmente tem que ficar um médico staff ali no centro cirúrgico. Aí tem o médico, raio-x, laboratório, tudo isso, quem é circulante, ele tem que estar de olho em tudo o que faltar ali, ele tem que suprir, tá? Monitorizar o paciente durante o procedimento, garantindo a segurança e a comodidade. Exemplo, tem que chamar o raio-x, aí o circulante vai, sai, liga, chama o raio-x. Chama o médico fulano, eu preciso do equipamento tal. Então, o circulante que está ali, ele vai atender todo esse movimento ali durante a cirurgia. Passa aqui, próximo slide. Outras considerações. Bisturi. Faz-se necessário aplicar um gel condutor na placa neutra para neutralizar a carga elétrica quando no contato da mesma com o corpo do cliente, conforme a orientação do fabricante. A seguir, colocar a placa neutra sobre a panturrilha ou outra região, grandes áreas dificulte o contato com o corpo do cliente, como saliências ósseas, pele escarificada e áreas de grande pilosidade, pele úmida. Isso aqui, gente, é o cuidado que tem que se ter com o bisturi. Claro, quem vai usar o bisturi é o médico, tá? Então, é só para vocês saberem, são eles que fazem isso. Tem que aplicar um gel condutor numa placa neutra para neutralizar a carga elétrica daquele bisturi, né? Geralmente é colocado, a gente viu ali onde há essa placa, onde há uma grande massa muscular, para ele poder fazer essa incisão com bisturi elétrico, tá? Isso aí é a função do médico, mas conhecimento nunca é demais. Vamos falar agora sobre tempo cirúrgico. Tá? Vamos classificar aí o tempo cirúrgico. Primeiro, tempo cirúrgico, diérese. O que diérese significa? Dividir, separar ou cortar os tecidos através do bisturi elétrico, tesoura, serra ou laser, né? Então, vai cortar a pele, vai dividir a pele, vai separar, separação da pele. Precisamos fazer uma incisão para poder abrir, para ver os órgãos, para ver o que é necessário naquela cirurgia, tá? Segundo tempo cirúrgico, hemostasia, através da compressão direta com os dedos, uso de pinça, bisturi elétrico ou sutura, para prevenir, deter ou impedir o sangramento, tá? Então, assim, vocês viram que o primeiro tempo é diérese, significa dividir, cortar ou separar, e a hemostasia é evitar, né, o sangramento através de uma compressão direta. O terceiro tempo da cirurgia, a se atingir a área, ao atingir a área comprometida, gente, faz-se a exerese, que é a cirurgia propriamente dita. Tá? Quarto tempo cirúrgico, a etapa final, que é a síntese cirúrgica, com a aproximação das bordas da ferida operatória, através de suturas, adesivos ou ataduras. Agulha de sutura presa no porte-agulha. Então, vamos lá, gente. Primeiro tempo, separa e divide. Segundo tempo, verificar para hemostasia, para não ter hemorragia. Terceiro tempo, é a cirurgia propriamente dita.
E o quarto tempo é a aproximação das bordas. Resolveu, fez a cirurgia, aproximou as bordas através de sutura, atadura, adesivo. Entenderam, gente? Bem fácil, tá? Fios cirúrgicos, né? Que pode, com 100 agulhas, a numeração deles vão de 1 a 5, né? E de 12 a 0, né? Os fios cirúrgicos, eles costumam ser, né, classificados como fios absorvíveis e não absorvíveis. O absorvíveis é aquela que o organismo, ele absorve, tá? Geralmente é o catgut, ele é de origem até animal, tá? Do intestino delgado dos bovinos. Então, ele pode ser simples ou cromado. Então, ele não é necessidade de, vou retirar os pontos. Não. O organismo absorve ele, tá? E tem os fios que eles não são absorvíveis, que eles permanecem encapsulados, envolvidos por um tecido fibroso que se forma após, né? Ele se faz a sutura, depois ele é envolvido por um tecido fibroso do nosso próprio organismo. Nas estruturas internas, quando é interno, tá? E nas suturas da pele, deve ser removido do 7º ao 10º dia de pós-operatório. Os sangramentos de capilares podem ser estancados pela aplicação de substâncias hemostáticas no local, tá? Exemplo, cera para osso, utilizada para estancar o sangramento ósseo nas cirurgias ortopédicas ou neurocirurgias. Outro recurso é o bisturi elétrico, que pode ser utilizado com função de coagulação e secção, que é o corte dos tecidos, através da aplicação local das descargas elétricas. Então, gente, o que a gente quis dizer nesse texto, né? Que vai ocorrer, lógico, sangramentos capilares, né? E ele pode ser estancado, evitado através de várias substâncias hemostáticas, como a compressão também, como a gente falou no anterior, tá? Então, nós temos várias, como é que eu vou explicar para vocês? Vários procedimentos que a gente pode fazer, tá? Que a hemostasia, é conter o sangramento, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra, sempre conter o sangramento, ou o que contém, ou a substância que contém, tá? Para conter esse sangramento. Nós temos aqui os tipos, vamos falar dos tipos de anestesia, né? Qual o objetivo da anestesia, pessoal? Objetivo, estado de relaxamento, tem que relaxar para fazer cirurgia, vocês compreendem? Perda de sensibilidade, óbvio, não tem como a gente fazer uma cirurgia tendo sensibilidade. Perde a sensibilidade, reflexo, de forma parcial ou total, provocada por ação de drogas anestésicas, né? Com a finalidade também, evitar dor, facilitar o ato operatório para a equipe cirúrgica também, tá? Tem anestesia geral, que é o estágio de inconsciência, que é para o paciente ficar inconsciente mesmo. Então, nós vamos começar a falar da geral, que a geral a gente administra um anestésico por via inalatória, endovenosa ou combinado, tá? Com o objetivo de promover um relaxamento reversível de ausências de sensibilidade, relaxamento muscular, perda dos reflexos, vem a inconsciência, né, que o paciente não fica inconsciente devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso, né? Então, você já deve ter visto, né, aquela máscarazinha, inala, você perde a consciência, você só vem acordar depois, que aí induz a medicação para você retomar a consciência, né? Isso facilita muito para a equipe cirúrgica, tanto para o paciente quanto para a equipe, tá? Abdominal e de membros inferiores, porque o anestésico ele é depositado no espaço